teve uma vida de prostituição, igual Certo. mulheres que ficavam com um homem, ficavam com outro, e quando você vai orar, tem um espírito de prostituição. Sim. Quando a pessoa se envolve no pecado, qualquer tipo de pecado, mas vamos dizer na prostituição, igual esse caso, também é um direito legal que ele dá para Sim. espíritos entrar na vida dele? É um direito legal. Porque a perversão sexual, ela era muito utilizada na antiguidade como forma de culto. Entende? Se você pegar nos escritos, você vai encontrar o templo de Afrodite, que também tinha essa característica, tá? A forma de culto do panteão grego era muito corrompido, entende? Para você ter uma ideia, tem um deus dentro da cultura grega que é o Hermes, né? E ele é aquele que tem asinha na cabeça. Sim. Ele é o patrono dos ladrões. Entende? Então é uma cultura extremamente corrompida. E eram essas personagens, eram esses deuses. Aí você fala, mas aquilo é só mitologia. Não, aquilo é mitologia se fosse uma história contada. Aquilo se torna uma idolatria a partir do momento que existe um culto. Certo? Então aquela imagem passa a receber um culto, quando ela passa a ser adorada, passa a ser idolatria. Mitologia é uma historinha, certo? Uma historinha sem qualquer tipo de situação de adoração. Mas a partir do momento que aquilo se tornou um culto, é idolatria. E os deuses gregos eram idolatrados, né? Haja visto o que aconteceu, né, nas Olimpíadas, certo? Aquela situação toda lá com o Baco. Por quê? Porque era um deus que era idolatrado ali na cultura grega, que estava sendo representada dentro daquele momento, né, no início das Olimpíadas. Voltando aqui para nosso momento. Mas a questão da prostituição, ela dá direito de acesso, porque a Bíblia diz que um fruto da carne é a prostituição. Entende? A prostituição, ela tem vários efeitos na vida de uma pessoa. Ela destrói a vida de uma pessoa. Não é só o fator estar lá e ter um momento de prazer com uma pessoa que está se vendendo para isso. Ela está ali, ela está abrindo o corpo dela e ela está recebendo daquilo que está no corpo da outra pessoa. A Bíblia fala que aquele que se faz certo? Com a outra pessoa, existe uma transferência, entende? Então, a Bíblia ela fala de uma forma muito intensa sobre a prostituição, com a mesma ênfase que ela fala da idolatria. Se você pegar lá Romanos capítulo 1, verso 18 em diante, você vai ver que a sequência é lógica, certo? Por quê? Porque o ser humano, por que a ira de Deus ficou ativada, né? Paulo fala, a ira de Deus, ela foi ativada, em outras palavras, ela foi ativada porque os homens, sabendo que Deus é o verdadeiro Deus, nosso Deus Yahvé é o verdadeiro Deus, eles procuraram imagens de homens, mulheres, animais e tudo mais para adorar, certo? E isso ativou nessa adoração uma série de práticas. E uma dessas práticas é a prostituição, é a perversão sexual. Você pode olhar a sequência lógica. Isso vai afetando toda a estrutura do ser humano. O seu livro tem a ver com isso? Tem. Como é o título do seu livro? E tem a ver com essa área Sim. sexual também? Isso. O meu livro chama Efeito Colateral. As ações da mulher de vermelho e púrpura, de vermelho escarlate. Esse livro fala a respeito da ação de Lilith, que é um trono, e também de todas essas áreas, né, onde ela Lilith atua. é prostituição ou não? Não entendi. Lilith é Lilith prostituição. é um dos espíritos, é um trono, tá? Você sabe que existe uma hierarquia. Paulo fala de principados, potestades e tal. Existe o que vai acima do principado, que é o trono. O trono é como se fosse uma hierarquia em triângulo. O topo seria o trono,
Depois vem os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade, e todos eles têm uma influência debaixo da mesma ação daquele trono. Então, a área de atuação dela é o sexo pervertido de encantamento. Então, ela seduz com muita intensidade. E as pessoas acabam seduzidas e destruindo todas as coisas com as quais elas se envolveram, melhor explicando, destruindo toda a sua vida de fé. Entende? Existe um sistema que ela utiliza e que atualmente está muito forte. Né? TV incentiva, né? Os meios de comunicação. Sim, né? Tudo colabora. Né? Ela usa todos os 7 montes para isso. Os 7 montes são o que a Bíblia fala dos 7 montes lá do Apocalipse, né? E tem algumas pessoas que entenderam os 7 montes como as 7 áreas de atuação de base na vida das pessoas, na vida de uma comunidade. Que entre elas é a educação, a saúde, a mídia e outras, né? A família, a religião, que são os que dão base para a sociedade. E ela interfere em todas elas. Entende? Nós temos um curso, né, no Ministério Chamar, que é o DNA e as suas implicações espirituais, onde a gente trabalha esse assunto de forma mais intensa e de forma mais aberta. Né? De repente, você que está nos assistindo gostaria de conhecer mais a fundo, este curso, inclusive, vai acontecer agora no mês de janeiro, né? A partir do dia 20 de janeiro, e as inscrições vão estar abertas logo no início de janeiro. Então, é só ficar atento ao Instagram, né, do Ministério Chamar, para poder fazer. Até fala o seu Instagram, aproveita e fala o Instagram. Tá. Qual é o @do Instagram? Tá, o Instagram é Min Chamar. Min de Ministério, M-I-N, Chamar, C-H-A-M-A-H. Tá? Isso. E daqui a pouco nós vamos falar mais sobre esse DNA, mas você que está sendo abençoado, compartilhe esse programa, que talvez tem pessoas que precisam ouvir o conteúdo que está sendo falado aqui. O conteúdo de libertação e tudo que ainda vai ser falado aí, eu creio que vai trazer edificação. É interessante que quando eu fui fazer lá na Neuza, agora não lembro se era cura interior ou era Libertadores, o curso que ela tinha, eu quase fiz, mas por causa da agenda da igreja na época não deu para me fazer. Mas aí eu acho que era cura interior, eles falaram, não, você primeiro tem que fazer Libertadores. Era a sequência lógica. Libertadores e cura interior. Isso. Porque a cura da alma está ligada à libertação ou é assuntos diferentes? Sim. Por quê? Vamos entender assim. Nós, no início do podcast, nós falamos sobre o relacionamento pai e filhos. Né? Aonde existe maior dificuldade de relacionamento se não dentro da família? Por quê? Porque as pessoas andam muito juntas, certo? Então, nas dificuldades de relacionamento existe muita dor. E essa dor pode marcar a alma do indivíduo. E ela passa a viver ou não determinadas situações por causa das experiências que ela teve lá atrás. Entende? Quando nós trabalhamos as questões de cura interior, na verdade nós estamos aplicando o que o Espírito Santo faz, mudando o interior da pessoa, curando essa ferida que foi feita por um relacionamento quebrado, por um relacionamento de família destruída, certo? Nós encontramos muitas pessoas que foram extremamente restauradas depois que passaram por processos de cura e de libertação. Porque existe um ponto na Bíblia que fala o seguinte: Jesus fala, você precisa perdoar para ser perdoado. Certo? Na oração do Pai Nosso, que é a oração mais base, né, de toda a Bíblia, existe lá uma referência. Jesus fala uma frase tirando até do contexto da oração, né? Ele está lá falando a oração, tal, depois ele fala, porque se você não perdoar, você não será perdoado. Então, há um senão, entende? Existe um critério. Deus quer que nós sejamos livres. E muitas vezes nós carregamos uma carga de pesos de não perdão.
porque o meu pai fez isso comigo, minha mãe, ou porque foi aquela pessoa, o vizinho, o amigo que me traiu, a namorada que traiu e não sei o quê. Tudo isso são pesos emocionais que vão travando a vida da pessoa e ela deixa de viver a plenitude da graça por causa das dores de não perdão. Uma vez aconteceu uma coisa muito interessante, né? Um exemplo bem interessante em relação a isso. Existem situações onde as dores vão levar você a tomar determinadas atitudes. E as atitudes de falta de perdão pode levar você a tentar uma autodefesa. Entende? Então, por exemplo, uma vez uma moça chegou para mim, uma pessoa que a gente conhecia, e ela falou: por favor, Silvia, me ajuda, porque eu quase que eu mato meu namorado esses dias. Para destruir todo o apartamento dele. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí nós estávamos analisando a história dela, né? Falei, então me conta um pouco da sua história para a gente entender o que estava acontecendo. E ela tinha acontecido de ter outros relacionamentos de namoro e ela foi traída em todos eles. Entende? Quando ela chegou nesse relacionamento, ela não conseguia ter confiança. E qualquer atitude que esse rapaz tomava, ela explodia. Porque ela estava presa nos outros relacionamentos, na dor das perdas e na dor das traições. Entende? Então nós fomos trabalhando, liberando perdão, saindo de cada uma daquelas situações. Jesus foi curando cada uma das situações e dali em diante ela teve uma vida tranquila, né? Posteriormente eu encontrei com ela ainda um pouco mais para frente. Falei, então, como é que tá? Ela falou, não, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Nunca mais tive nenhum repente desse tipo. Então foi assim algo muito interessante que aconteceu por quê? Por causa de um trauma, certo? Que foi o medo de ser traído novamente. Entende? Esse medo aprisionou a pessoa. E você falou sobre um livro da doutora Neuza sobre prisões, né? Prisões espirituais. As prisões espirituais, ela acontece e ela pode acontecer em 2 níveis. Na alma ou no espírito, porque tanto um quanto o outro são espirituais, são áreas espirituais do ser, tá? E vamos supor, a alma, ela vai sofrer com reações por causa de traições e coisas que os outros fazem contra ela, certo? E o espírito pode ficar aprisionado por situações onde há uma desobediência intensa, onde há um chamamento e a invasão, entende? Como o direito legal ativado. Então, houve uma invasão. Dentro da vida da pessoa, vamos supor que dentro do processo lá, ela se envolveu com uma determinada religião que precisou passar por algumas consagrações. Aquilo é fora da vontade de Deus? É. Porque a Bíblia condena. Se a Bíblia condena, está fora da vontade de Deus, certo? E aí a Bíblia diz que isso faz com que haja direito da pessoa ficar aprisionada naquele fator e ela não consegue desenvolver. Por isso que a gente fala que é importante a libertação, porque existe um direito de aprisionamento da pessoa na área espiritual para que ela não desenvolva todo o potencial que ela tem. Entende? Justamente por causa da desobediência. É a ira de Deus ativada, que dá autorização. O que é maldição? É a autorização para acesso de entidades espirituais para a assolação de uma pessoa.